Você já parou para pensar no poder do perdão? Já se sentiu esmagado pelo peso de seus erros, acreditando que não havia mais saída? Pois saiba que existe um episódio registrado na Bíblia que revela a profundidade da graça e da misericórdia de Deus. Um episódio que marcou não apenas a história de uma mulher, mas que ecoa até hoje como um convite para todos nós. Eu estou falando da história da mulher adúltera e do perdão concedido por Jesus. O cenário era Jerusalém, em meio às festas religiosas, quando Jesus, após passar a noite no Monte das Oliveiras em oração, desceu para o templo ao amanhecer. Ali, como de costume, uma multidão se reunia para ouvi-lo ensinar. Mas, no meio daquele ambiente de expectativa e aprendizado, surge uma cena perturbadora. Os escribas e fariseus, com um ar de superioridade e uma mulher apavorada entre eles, a arrastam diante de Jesus. Seus olhos estavam cheios de acusação e seus corações endurecidos pela hipocrisia. A mulher havia sido pega em flagrante adultério. A lei de Moisés, segundo eles, determinava que tal pecado fosse punido com apedrejamento. Eles citavam as Escrituras não por zelo pela justiça, mas com o objetivo oculto de armar uma armadilha para Jesus. Se ele condenasse a mulher, poderiam acusá-lo de ser cruel e contrário à sua mensagem de amor. Se ele a absolvesse, poderiam dizer que estava indo contra a lei de Moisés. Era um dilema perfeito, arquitetado para colocar Jesus contra a parede. Enquanto a multidão observava em silêncio, esperando a reação, Jesus se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. A Bíblia não revela o que ele escreveu, mas muitos estudiosos acreditam que talvez fossem os pecados ocultos daqueles que o cercavam, ou palavras que revelassem a fragilidade humana. O silêncio de Jesus incomodava, mas a insistência dos acusadores aumentava. Eles queriam uma resposta imediata. Foi então que Jesus se levantou e pronunciou uma das frases mais marcantes da história. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. As palavras ecoaram como um trovão no coração de todos ali. O peso da verdade caiu sobre os acusadores, que começaram um a soltar as pedras que seguravam e a se retirar, desde os mais velhos até os mais jovens. Nenhum deles podia negar a própria culpa, nenhum podia se colocar na posição de juiz supremo. A cena se transformou. Agora, no meio do pátio do templo, restavam apenas Jesus e a mulher. Tremendo, com os olhos cheios de lágrimas, ela aguardava sua sentença. Mas Jesus, olhando para ela com compaixão, perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu em voz baixa: Ninguém, Senhor. E Jesus completou: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essas palavras revelam o coração de Deus. Ele não ignora o pecado, mas também não deseja a morte do pecador. O perdão de Jesus não foi uma licença para continuar na prática errada, mas uma oportunidade de recomeço. Ele estendeu graça à mulher, oferecendo-lhe uma nova vida, livre da culpa e da condenação. Essa história traz lições profundas para nós. Em primeiro lugar, ela nos mostra a hipocrisia de muitos que estão prontos a apontar o dedo para os erros dos outros, esquecendo-se de olhar para dentro de si mesmos. Quantas vezes não carregamos pedras invisíveis em nossas mãos, julgando, criticando e condenando? Mas a verdade é que nenhum de nós está sem pecado. Todos carecemos da graça de Deus. Em segundo lugar, a narrativa da mulher adúltera revela que Jesus é o único capaz de perdoar plenamente. Ele não apenas absolveu a mulher de sua culpa diante dos homens, mas também a libertou espiritualmente, dando-lhe dignidade, esperança e futuro. Isso nos mostra que, independentemente do tamanho do nosso erro, existe perdão em Cristo. Não importa o passado, não importa a queda, não importa o quão fundo tenhamos ido. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado. Em terceiro lugar,
aprendemos que o perdão de Deus sempre vem acompanhado de um chamado à transformação. Quando Jesus disse, "Vai e não peques mais", ele estava mostrando que o perdão não é apenas uma palavra de consolo, mas um convite para viver de maneira diferente. É a oportunidade de deixar para trás a vida antiga e caminhar em novidade de vida. Essa mensagem é poderosa, porque muitos vivem aprisionados pela culpa, acreditando que não podem ser restaurados. Talvez você que está assistindo agora se sinta como aquela mulher acusado, julgado, envergonhado pelos erros do passado. Mas saiba de uma coisa: Jesus não veio para te condenar, ele veio para te salvar. Ele olha para você com amor e te estende a mesma palavra. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse episódio também nos alerta sobre como devemos tratar os outros. Ao invés de levantar pedras contra aqueles que erram, devemos estender a mão e apontar para o caminho da graça. O mundo já está cheio de juízes implacáveis, mas os filhos de Deus são chamados para serem instrumentos de perdão e reconciliação. No fim das contas, a história da mulher adúltera é a nossa história. Todos nós, em algum momento, fomos encontrados em pecado. Todos nós estávamos diante da justiça de Deus, condenados por nossas falhas. Mas em Cristo, recebemos o perdão que nos liberta. Ele tomou sobre si a condenação que era nossa, para que pudéssemos viver livres. Portanto, que essa mensagem sirva como um lembrete. Não há pecado tão grande que o amor de Deus não possa perdoar. Não há queda tão profunda que a graça não possa alcançar. O mesmo Jesus que perdoou a mulher adúltera está vivo e continua oferecendo perdão e esperança hoje. Se você deseja experimentar esse amor transformador, abra seu coração, confesse seus erros diante de Deus e receba o presente do perdão. Porque, assim como aconteceu com aquela mulher, a sua história também pode ser reescrita pela graça. E lembre-se, diante de Jesus, não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo futuro que Ele nos oferece.